O Senhor já me libertou em nome de Jesus. Amém. Indo para a palavra, irmãos, o Senhor ele tem um encontro com Nicodemos. Nicodemos ele passa a conversar com o Senhor Jesus e passa a dizer para Jesus que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer aqueles sinais se não for com Deus, né? Se não for de Deus, né? Aí Jesus vira para Nicodemos e fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que seria isso? Quando a gente nasce, a gente tem uma mentalidade do mundo, realmente. A partir do momento que a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, a gente passa a nascer de novo, a gente passa a nascer da água do Espírito. Ainda mais quando a gente passa pelas águas do batismo, que aí vem o arrependimento também, a consciência de daquele momento em diante, você vai dedicar sua vida ao Senhor Jesus, a Deus. E a palavra do Senhor vai mencionar que Jesus ele fala isso para Nicodemos, e Nicodemos, mesmo sendo mestre, mesmo ele ensinando a palavra de Deus na sinagoga, ele não tinha esse entendimento. E Jesus ele passa a dizer que havia necessidade da pessoa ter um nascimento no sentido espiritual de Deus. E Nicodemos ele passa a entender tudo errado a princípio. Ele passa a dizer, mas como que eu nascer de novo? Teria como uma pessoa velha entrar no ventre da mãe de novo e nascer? Né? Ele já vai para o campo da reencarnação, ele já vai para uma outra forma de tentar ali explicar a situação. Mas o Senhor Jesus ele fala, não, aquele que tem que nascer da água e do Espírito. Tem que ter um encontro com o Senhor Jesus. Ter um encontro com Deus Pai, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus. E Jesus ele passa nos versos seguintes a dizer que assim como a serpente ela foi levantada no deserto, importa-se que o Filho do Homem também teria que morrer e ser levantado, em 3 dias ser levantado. E a palavra do Senhor vai mencionar que Deus ele amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Nós fomos alcançados, irmãos, por esse amor. Nós alcançamos a salvação do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus traz a atenção para nós perseverar até o fim para sermos salvos. Então não é porque a gente aceitamos o Senhor Jesus que vamos relaxar agora, né? E fica um incentivo para todos aqueles que acham que é difícil servir a Deus. É difícil, mas não é impossível. Tem pessoas que falam, mas todo culto está na igreja. Mas eu digo assim que para a pessoa, o importante é se ela fosse pelo menos uma vez na semana, aquele que não consegue, estou falando para mais pessoas aqui, né? Aquele que não consegue, não só para os irmãos da igreja, mas mais pessoas, mas eles estão sendo alcançadas nesse momento. Sim. Aquele que não consegue estar todos os dias no culto, pelo menos uma vez por semana, faça força de estar vindo. Porque na casa do Senhor, irmãos, que a gente recebe um encorajamento espiritual, uma palavra de vida eterna, uma palavra motivacional que vai levantar a sua alma, vai levantar a sua vida, uma palavra que vai direcionar a sua vida, como lidar o seu dia a dia aqui no mundo. Porque os dias estão difíceis, irmãos. E outra coisa, o Senhor Jesus está próximo de voltar. Porque Israel está passando lá, né? Sendo atacado ali pelo Irã, né? Então, a palavra do Senhor, ela menciona nos profetas, que quando, não só os profetas no Antigo Testamento, como o apóstolo João, esse mesmo João que escreveu o Evangelho, o mesmo ele teve uma visão do Apocalipse, e lá menciona que quando Israel for cercado e atacado, que as nações, não vai ser uma nação, vai ser as nações, então viria o fim. Viria o tal a guerra, né, que chama Armagedon, ou a guerra de Gog e Magog, cada um entende de uma forma, né? Mas quando isso chegar, é como se tocar na menina dos olhos de Deus. Israel, o povo escolhido. Nós
por eles não terem aceitado, a nação inteira não ter aceitado o Senhor Jesus como Salvador, mas mesmo assim, o Senhor Jesus ele tem um pacto lá, abraâmico lá com Israel, e o Senhor Jesus, as pessoas podem ser infiel, mas o Senhor Deus, ele permanece fiel. Amém. Yahvé continua fiel, o Senhor Jeová continua fiel, seja como queira chamar o Senhor Deus, cada um entende, de uma forma o nome de Deus, mas a palavra do Senhor diz que esse Deus maravilhoso, que hoje é até impronunciável, perdeu-se um pouco de como pronunciar, é o Senhor Criador dos céus e da terra, Então esse Deus, ele continua fiel, e ele promete que ele vai vir em favor de Israel. Então, quando atacar Israel, porque por enquanto Israel tem condições de se defender, mas chegará um dia que Israel vai sentir que as suas forças não vão estar. Os profetas mencionaram que isso ia acontecer. Quando esse tempo chegar, o Senhor Jesus vai vir para socorrer a nação de Israel terrestre. Mas a gente espera que a gente já vai, nesse tempo, a gente vai voltar já na glória, irmãos. A gente espera que já não vamos ter que passar por isso, Nós somos uma igreja pré-tribulacionista, então acreditamos na volta do Senhor Jesus antes da grande tribulação. Mas seja como for, irmãos, estejamos preparados, independente de quando o Senhor Jesus voltar, estejamos preparados para subir com o Senhor Jesus. Amém? E a palavra do Senhor menciona que os santos vão participar dessa guerra, vão ter participação em defender Israel, não com o corpo carnal, mas sim a gente vai estar com o corpo glorioso. A palavra do Senhor menciona, os santos vão estar todos com eles no Monte Sião. Então Jesus vai vir com a igreja para participar, de defender, e o reinado milenar vai se acontecer, irmãos. Mas isso já é um outro dia para a gente falar sobre o reinado milenar de Cristo. E a palavra do Senhor, ela passa a mencionar que Nicodemos, então, ele passa a entender depois esse nascer de novo, que seria aceitar o Senhor Jesus como Salvador, Então ele passa a entender a necessidade de crer no Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E diz mais: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. Então há necessidade, irmãos, dessa palavra, de quando a gente tiver sempre uma oportunidade, dizer a necessidade de aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Porque, irmãos, ele mesmo sendo Deus, Filho de Deus, a mesma natureza divina de Deus, o mesmo poder, toda a autoridade foi dada a ele. É ele quem criou o ser humano, é ele quem criou todas as coisas. A palavra do Senhor vai mencionar que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, com toda essa autoridade, ele se sujeitou. O Pai pediu assim, vai então salvar o ser humano, e ele, por amor a nós também, porque ele amou a nós, não só Deus Pai, mas ele amou, e ele aceitou essa incumbência de vir nascer no ventre de Maria, Maria Virgem, e com provavelmente 30 anos de idade, aproximadamente 30 anos de idade, iniciar seu ministério aos 33 anos, com 3 anos e meio de ministério. Aí ele veio se entregar por nós, irmãos. Então tudo que foi falado nos profeta Isaías, traz atenção que Deus se agradou em moê-lo, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Então todo aquele sofrimento que ele passou ali na crucificação foi para nós termos consciência como foi difícil para o Senhor Jesus ter se entregado por nós. O preço mais
caro, quem pagou foi eles, irmãos. Então, dizer que é difícil servir a Deus, o mais difícil quem fez foi Deus. O mais difícil quem fez foi o Senhor Jesus, que foi ter deixado a sua glória. Ele não havia necessidade nenhuma de ter morrido por nós, de dar-nos a salvação, não. Ele foi por amor. Por amor. Nenhuma mãe, se perguntar para nenhuma mãe, nenhum pai teria coragem de dar seu filho para morrer por qualquer um. E Deus, ele teve esse amor, irmãos. Parece uma coisa tão assim, nossa, mas que amor é esse? Deixar o próprio filho morrer, mas foi por um bem maior. E a palavra do Senhor vai mencionar que o nome de Jesus, quando ele retorna ao céu, é dado um nome a ele depois, acima de todo nome. Então a glória que ele recebeu foi maior ainda do que quando ele deixou o céu, porque daí ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu tudo. Glória a Deus. E a palavra do Senhor fala assim para nós: crer, ser batizado e continuar na presença do Senhor. Fraco, errante, a gente sempre vamos ser, irmãos. Pecar, sempre a gente vai cometer algo que desagrada a Deus, mas temos dois joelhos para ali, ajoelhar, pedir perdão a Deus, entrar no nosso quarto: Senhor, me dá força de eu não errar mais nesse sentido, naquele outro. Me dá força, Pai. Porque a Bíblia vai falar que Deus ele olhou para a humanidade para ver se tinha algum justo. E a Bíblia diz que não encontrou ninguém. Por isso que a necessidade do Senhor Jesus ele morrer por nós. Porque por esforço humano não conseguiríamos a salvação de forma alguma, irmãos. Porque aquilo que aconteceu no Éden teve que ter um substituto para Adão. E o substituto para Adão foi o próprio Deus. Ele falou: então eu vou dar um jeito nisso aí, eu vou morrer. Se Adão perdeu a vida por desobediência, eu morro por amor. Amém. E aí ele pagou todo o preço, ele pagou todo o pecado que havia sobre os nossos pais e sobre as nossas vidas também. Obrigado, Jesus. E ele equilibrou a balança, porque a balança estava pesando para o lado do inimigo, para o lado do diabo. Aí quando ele veio e morre a balança, ela equilibra de uma certa forma que pesa para o lado de Cristo. Agora só resta a nós aceitar do que? Da graça. A graça, glória a Deus, significa Deus deu de graça, mas para ele custou o preço caro. Jesus ele deu de graça. Deus Pai, o Senhor Jeová deu de graça para nós a salvação. Só que o preço que Jesus pagou foi muito caro, irmãos. Para nós foi gratuito. A graça imerecida e gratuita. Mas para Cristo foi um preço muito alto. Muito, muito alto. Foi muito sofrimento, irmãos, ele ter passado por tudo aquilo que ele passou. Mas tudo que ele passou, irmãos, deu para nós e para todos os que creem no seu nome, em Jesus. Glória a Deus. Na sua vida, no seu ministério, tudo que ele fez de bom para ser para a humanidade, deu oportunidade da salvação eterna, irmãos. Irmãos, quando eu falo de salvação, fica uma coisa meio em aberto. Irmãos, não é 70, 80 anos, 90 anos, 100 anos não, 120 anos vivendo não, é eternamente, é bilhão, e bilhão, e trilhão de anos. Glória, glória, glória a Deus. E o que mais? A gente hoje fala que vamos retornar para o céu, vamos no céu, né? Mas a palavra do Senhor, ela fala em João, que Deus foi preparar um lugar para onde ele estiver, nós estejamos também. Amém. Se Deus resolve fazer o tabernáculo aqui na terra, nós vamos estar com ele. Se ele fala, nós vamos para outra galáxia, nós vamos junto. Nós vamos estar sempre com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, que bênção, irmãos. E a palavra do Senhor, ela vai mencionar que Jesus, ele vai a Samaria. E quando o Senhor Jesus, ele vai a Samaria, ele tem um encontro com uma mulher samaritana. E essa mulher samaritana, irmãos, o Senhor Jesus ele pede água para ela. Mas ela se estranha, porque ela fala: os judeus não têm trato com os samaritanos. E Jesus ele passa a dizer para ela, pregar para ela:
Eu tenho uma água, se você beber dela, você nunca mais vai ter sede. Glória a Deus. Mas ela pensa que essa água que a gente toma, irmãos, essa água aqui que a gente toma, para saciar a nossa sede. Não, Jesus estava falando de uma água, que é a sua palavra. Amém. Sua palavra, irmãos. Glória a Deus. Essa, a gente nunca tem sede, a gente fica saciado. Quanto mais a gente come dela, bebe dela, mais a gente se sacia. E não tem sede, a gente tem saciedade. É como a palavra do Senhor fala, que o homem tem que viver não somente de pão, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então isso aqui é o alimento para nossas almas. A Bíblia Sagrada é o alimento para nossas almas. Glória a Deus. Quando a gente vem na casa do Senhor e na hora da palavra, na oração, irmãos, vamos por partes. Quando a gente ora a Deus, nós estamos conversando com Deus, expondo as nossas fraquezas, fazendo nossas petições, agradecemos as bênçãos alcançadas. Agora, na hora da palavra, quando Deus usa do servo, da serva, ou da própria palavra dele, quando a gente lê, é Deus falando nos nossos corações. Glória a Deus. É Deus alimentando nós espiritualmente. Amém, Jesus. E a palavra do Senhor, ela passa a dizer que Jesus, ele fala com a samaritana daquela forma. E ela passa a entender que Jesus era um profeta. Quando Jesus, ele passa a dizer, chama teu marido. Ela fala, não tenho marido. Fala, disseste bem, mas o que está com você não é seu. Você teve 5 maridos e o que está agora com você não é seu. Nossa, vejo que você é um profeta. Quando o Messias vier, ele vai esclarecer todas as coisas. Eu tenho falado contigo, eu sou o Messias. Ele passa glória a Deus. Colocar como Messias. E daí ela passa a entender que ela está falando com o próprio Filho de Deus. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que ela se alegra naquele momento. Ela se alegra de tal forma, que ele passa a chamar, Jesus passa a falar para ela, e ela evangeliza toda aquela cidade. E toda aquela cidade passa a crer no Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas o mais bonito, irmãos, o mais bonito foi que Jesus, ele passa a ficar mais uns dias naquela cidade. E quando Jesus, ele volta ali na cidade, e que os samaritanos vêm ao encontro de Jesus, a palavra do Senhor fala que os samaritanos falam assim, nós cremos no que ela falou, nós acreditamos que o Senhor é o Messias. Mas daí Jesus passa a pregar para eles também. E daí ela fala, agora nós não cremos só porque ela falou, agora nós cremos porque o Senhor falou com nós. Oh, glória. E o Senhor operou milagres aqui agora. Glória a então Deus. Ele passa a se maravilhar que agora não é mais porque ela ouviu falar de Jesus, agora ele sente o gostinho de comer da própria boca do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os milagres, as curas que glória, Deus glória, glória a Deus. Curou ali os samaritanos, muitos que estavam ali enfermos, né? Jesus, além da palavra, ele trazia cura, ele trazia glória a Deus. Quer dizer, ele ainda traz a palavra, ainda traz cura. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, a maior alegria do ser humano, o povo mais feliz da terra é o servo de Deus. Glória a Deus. Não o crente, irmão. Crente é o diabo é. A gente fala que a gente crê também porque a gente crê em Deus, mas a gente somos servos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Então, obrigado, o povo mais Jesus. feliz da terra é o povo que crê em Deus e é o povo servo do Deus Altíssimo, é o servo do Senhor, é o servo do Senhor. Amém. Esse é o povo mais feliz da terra. Por quê? Quando a gente está para baixo, irmãos, a gente vem na casa do Senhor, sempre tem uma palavra que vai nos animar, vai motivar. Sempre Deus tem uma cura, uma libertação, uma palavra, uma porta que Deus vai estar abrindo, uma bênção que Deus vai nos dar. Essa semana Deus está trazendo uma bênção para nós. Glória a Deus. Agora vamos esperar a bênção chegar. Mas Deus está trazendo uma bênção muito grande em nossas vidas. Glória a Deus. A Inácia está se contendo, mas a gente tem que esperar a bênção chegar para a gente contar a bênção. Qual a bênção que é? Irmãos, esse Deus só tem a nos presentear, irmão. Amém. Nos presenteia em vida e pós-vida, irmão. Porque a palavra do Senhor, ela fala assim,
que Deus destinou ao homem morrer uma vez, e depois disso segue o juízo. Mas para nós que somos servos do Senhor, quando a gente tomba na sepultura, a gente já vai com carinho do lado de salvo. Então quando chegar no céu, não vai ter nenhum julgamento ali não, irmão. O servo do Senhor ele já vai passar como, né? Vai estar o nome escrito no livro da vida. Por isso que a gente tem que persistir, dar o nome escrito no livro da vida. Amém. Se você que nos está ouvindo agora pelas redes sociais ainda não teve o seu nome escrito no livro da vida, aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a E Deus. permaneça e procure uma igreja séria, uma igreja idônea, e sirva o Senhor. Amém. Esse é o convite que nós como igreja fazemos a vocês que estão nos ouvindo agora. Glória a Deus. Não temos nada que perder, muitos ao contrário, só ganhamos com Cristo. Amém. A palavra do Senhor fala que aquele que morre em Cristo, o viver é lucro e o morrer é ganho, irmãos. Glória a Então Deus. quem serve ao Senhor só tem a ganhar, não tem nada a perder. Amém. É ilusão, esse mundo que a gente vive é passageiro, 70, 80, 90, no máximo 120 anos. Não passa disso, não passa, é muito rápido, só chega a 120 anos. Agora a eternidade, irmãos, é uma coisa séria. E é nós que escolhemos onde queremos passar a nossa eternidade. Com Cristo ou fora de Cristo. Com Cristo a salvação, fora de Cristo a palavra do Senhor, ela que julga, né? Não é nem o Senhor Jesus que vai julgar, é a própria palavra dele que vai julgar, né? Então escolhemos, irmãos, irmãs, todos os ouvintes, a estar do lado do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor me curou de uma depressão tão forte, irmãos, e foi através de oração, foi através da música, foi através da palavra. Fui em Itu, no monte ali, perto da antiga Esquincalhol, hoje é a Heineken, né? Confirma a Heineken, é um monte que tem lá. E a gente fomos orar a Deus nesse monte. E o pastor, né, nosso pastor Gilson, ele fez uma campanha de 7 dias no monte. Era todas folgas minhas, a gente ia para o monte. Todas as folgas que dava, a gente ia para o monte. Em campanha de oração, muita busca. Glória. E o Senhor Jesus me curou da depressão. Glória a Deus. E hoje, no dia de hoje, o Senhor me curou da enfermidade urinária. Glória a Né? Deus. Usou lá no médico, né? Há 6 meses que eu vinha tentando tratar, né, de uma infecção urinária que estava já. E eu já estava só por Deus. Ele falou: Senhor, eu peguei na mão de Deus, né, porque 6 meses o médico se batendo. E hoje, pela glória de Deus, Deus usou a médica lá, que o Glória primeiro a Deus. comprimido que eu tomei já sentia a diferença. Glória a Então, eu Deus. de Deus, né? Nosso pastor Justo também disse que ia estar orando por mim, né? Amém. Eu creio que da casa dele já orou a Deus, né? Glória a Deus também deu a Deus. meta ali, e a oração dos santos pode muito seus efeitos. Amém. Então a palavra do Senhor fala que tem alguém doente entre vós, chama os presbíteros, né? Os pastores, os presbíteros da igreja, né? Os evangelistas, né? Quem estiver na frente do trabalho, e orem, né? Para que o enfermo se cure, né? E a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, né? Glória o Senhor a deu a Deus. vitória no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Creia, irmão, Deus. se você está desempregado, Deus vai estar abrindo uma porta de emprego. Se você está enfermo, Deus vai estar entrando com a providência. Se você tem uma causa na justiça e essa causa está demorando, Deus vai acelerar para que essa causa seja entregue quanto antes na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fico até aqui com as palavras do Senhor Glória a Jesus. Deus. Um encorajamento para você vir na casa do Senhor. Não fique em casa. Não fique nessa ilusão de querer servir a Deus em casa ou vir só pelas redes sociais. Não. Vá na casa do Senhor, que ali você tem um alimento quentinho na hora. Glória Na a rede Deus. social você vai comer um alimento requentado. Agora na casa do Senhor você vai comer um alimento ali na hora. Fresquinho. Glória a Deus. Do céu. Vindo do céu. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome
Glória a Glórias Deus. a Deus. Boa esta